Boa tarde, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 5 de julho de 2023, resolvi compartilhar com os senhores e senhoras, dando desde já as boas-vindas para ambos, ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 dimensões, canal de notícia, canal de aulas, canal de palestra e canal de criação, promoção e divulgação de conteúdos digitais e físico, bem como aulas de direito nas mais diversas áreas do direito constitucional, ramificações do direito constitucional, direito processual, direito imobiliário, direito agrário e etc. Mas, para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, escolhi um tema que em tese parece simples ou comezinho, a saber, você sabe o direito que tem na saúde pública e particular, independentemente de você ter plano de saúde ou ter que tirar dinheiro do bolso, fecha aspas. Ou seja, diante de tantas celeumas, de tantos conflitos que ao longo de quase 15 anos da advocacia vem observando, pessoas das mais diversos níveis e classes sociais se debaterem a ponto de não saber o que fazer quando são literalmente e quase que diariamente e subitamente acometidos com os mais diversos tipos de patologias ou doenças pessoais, de parentes, amigos e vizinhos. E quando se deparam diante deste lamentável contexto que todos nós estamos submetidos, dada essa nossa miserável natureza humana, sobretudo essa ideia de que somos finitos e só Deus é eterno, que na vida, como dizia o rei Salomão, existe o tempo de viver, nascer, viver e morrer. Razão pela qual as pessoas, dentro dessa nossa natureza humana, desse nosso existencialismo, são acometidas diariamente pelos mais diversos e complexos tipos de patologia de ordem física, mental e espiritual. Razão pela qual hoje fui instado pelo tino e o tirocínio da razão no impacto da tentativa de tentar de alguma forma contribuir e compartilhar com os senhores e as senhoras para de alguma forma tentar te ajudar no tratamento de quem, de alguma forma, portanto, se encontra enfermo ou acometido pelas mais diversas patologias de ordem física, mental e espiritual. E esta é a razão pela qual escolhi refletir um pouco e dar uma singela aula introdutória, por querer dizer uma aula básica sobre o direito básico que você tem na saúde pública e privada, independentemente de ter plano de saúde ou ter que colocar a mão no bolso para pagar eventual hospital particular. E quando eu digo direito que você pode, é diferente do que deve. Vai depender do contexto. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem, vai depender do contexto, do tipo de doença, do contexto da regulagem, pois a gente não pode violar o sistema. Tem que fazer tudo dentro da ampla e restrita legalidade conforme a Constituição Federal, conforme o artigo 37, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que são os dois princípios implícitos da Carta da República. Agindo dentro da mais ampla e restrita legalidade, o difícil é errar. Você jamais vai se envolver em problemas. Dito isto, já passo diretamente
ao pano de fundo de meta da presente temática para nos dirigirmos ao clássico artigo 196 a 200 da Constituição Federal de 88, que disciplina e trata exatamente esta temática de saúde pública e privada. Quando a gente lê a cabeça do artigo 196 da respectiva Constituição de 88, o mesmo é literal no sentido de nos dizer: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. No artigo 197, prevê: são de relações públicas as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita direta ou indiretamente através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas. Veja a importância do artigo 197. Ele aqui está falando que a saúde pública, em uma primeira síntese estreita, é solidária para todos os entes federativos, a saber, a União, o Distrito Federal, o Estado e município. Outra conclusão que extrai do respectivo dispositivo, artigo 197, é que diz que a saúde pública, para além de ser solidária, ou seja, divide a responsabilidade entre os entes da União, Distrito Federal, Estado e município, também pode ser executada de forma direta ou indireta, ou seja, diretamente pela União, pode ser diretamente pelo Distrito Federal, diretamente pelos Estados-membros ou diretamente pelo respectivo município dos mais diversos Estados membros do país. E quando diz que, por exemplo, o sistema deve ser fiscalizado, controle e deve ser controlado, sobretudo regulamentado, ele está falando da saúde complementar e suplementar, pois a saúde pública, no mínimo, se divide em 3 parâmetros. A saúde pública genérica e gratuita, que é aquela que todos têm direito ao SUS, independentemente de cor, raça, situação financeira, etc. Baixando, por exemplo, o cartão do SUS. Mas existe, por exemplo, ao longo da história, o SUS, como as demandas sociais, as demandas de saúde, são infinitamente maiores do que os orçamentos que dependem de controle, os 3 orçamentos, orçamento anual, lei de diretriz, lei orçamentária, dotações orçamentárias, orçamento anual. O gestor público deve, à luz do artigo 37, à luz da lei de responsabilidade fiscal, da lei de probidade e improbidade administrativa, à luz do artigo 37, que capta o princípio da legalidade, da publicidade, da eficiência, da impessoalidade, obedecer rigorosamente a lei orçamentária, sob pena até de ser impeachment, como houve o impeachment da ex-presidente, a saber, Dilma Rousseff, exatamente por violar o dispositivo do orçamento, que é no artigo 165 e seguinte, da mesma Carta da República, que trata das temáticas, mas isso aí trata de direito econômico e financeiro, né? Irá abordar em uma temática própria sobre direito econômico e financeiro. Mas aqui estamos a falar da saúde pública. E por falar de saúde pública, entenda-se, ele tem que se preocupar com o recurso, de onde vem o recurso. É claro que os recursos são ordinariamente previstos na Constituição pela arrecadação dos impostos da União,
do Distrito Federal, Estado e Município. Não à toa, os respectivos entes federativos, em que pese, são solidariamente responsáveis pela devida promoção da necessária saúde pública. Vejo, portanto, que o artigo 197, para além de falar que a saúde pública deve, contudo, ser promovida direto ou indiretamente, ou seja, pela União, Estado, Distrito Federal, Município, mas também, quando ela diz indiretamente, ela está falando e nos remetendo para a saúde complementar, que é exatamente aquela saúde em que o SUS, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em que pese, quando ele não tem condições de promover a saúde, dado a grande demanda, porque se de um lado os recursos públicos são limitados e submetem à lei de responsabilidade fiscal, ao revés do outro, as demandas sociais são infinitas. E não à toa foi criado no direito constitucional o clássico princípio da reserva do possível, pela qual os eruditos procuradores federais da União, da AGU, advogados da União defendendo a União, os procuradores federais das respectivas autarquias federais como o IBAMA, como o INSS, como as universidades federais, usam nas mais diversas e complexas defesas, quando existem essas demandas de saúde, não somente de saúde, como de leito hospitalar, como também de fornecimento de medicamento de média e alta complexidade. O fato é que os respectivos eruditos e eminentes procuradores da AGU, na qual os tenho na minha mais alta conta, sempre houve uma urbanidade nas quase 15 anos de advocacia, desde que estávamos a falar, grande parte atuando na Justiça Federal, e nunca houve uma quebra de decoro, nem da minha parte, tampouco por parte deles, porque existe uma coisa que deve existir no direito, notadamente no devido processo legal, no bojo de uma ação judicial, o respeito entre os colegas advogados, entre operador de direito, juiz, promotor, procurador, defensor de público, etc. E é agindo assim que a gente faz jus o que diz o artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável no devido exercício de seu ministério. Artigo 133. Não à toa, a última lei de abuso de autoridade incluiu o artigo 7º, prevendo como crime violar prerrogativas e direito do advogado. Faço isso apenas para enaltecer a classe de advogado e lembrar e reafirmar que tenhamos que lembrar que o advogado, sem nenhum demérito a nenhuma outra profissão, é o único profissional autônomo, liberal, nos termos do artigo 133, que é indispensável à administração da justiça. E, para além disso, o advogado é o último, hein? Para além de ser o primeiro juiz, por via reflexa, ele também é o último, o único, que tem assento literalmente constitucional no bojo do artigo 133, sem nenhum demérito às demais profissões, até porque quem fez isso foi o Poder Legislativo, que reflete, em tese, a vontade do sufrágio universal. Aí, só numa nova Constituição ou numa nova Constituinte para mudar isso. Mudar ou aprimorar. Mas seguindo aqui na dialética do dispositivo que trata da saúde pública, como havia dito, o artigo 97, para além de prever a responsabilidade solidária entre os entes da União, Distrito Federal, Estado e Município,
O Torcina também diz que a União deve regular, deve fiscalizar e regulamentar. E quando ela fala em regulamentar, a gente tem que pensar no terceiro plano, que é o plano de saúde particular, que hoje está muito difícil as pessoas conseguirem pagar. Inflacionou e foi, ao longo da história, elevando em demasia o valor das respectivas prestações dos planos de saúde, notadamente em razão dos sinistros que é o risco. Mas o fato é que os procuradores federais eles usam o princípio da reserva do possível com o objetivo de tentar não cumprir determinada política pública no que se refere à saúde, como demais outros, da educação, direitos sociais, do trabalho, previdenciário, que está conexo, porque a saúde está dentro do Instituto da Previdência Social, é um das subdivisões. É uma das subdivisões